Olá, eu sou a Guilhermeira, eu sou aluna do Dom Luiz, mais carinhosamente chamado de Dom. E eu conheci o Dom aqui no Arena Circos. Ele era professor aqui na escola. E, ok, ele era só um professor e tudo bem. E um dia, eu fazendo aula, eu vi aquele aparelho de arame, nunca tinha subido. Eu falei, será? Será que eu consigo? O professor que estava dando aula, que era o Alfredo, estava com os meninos, ensinando a fazer mortal, um monte de coisas assim, coisas que estavam longe da minha alçada no momento. E eu resolvi tentar atravessar. E atravessei. Não sei como, mas atravessei. E voltei, também sem cair. O Alfredo viu e chamou o Dom. E foi aí que eu comecei a conhecer quem era o Dom Luiz. E a partir desse dia ele começou a me ensinar arame. E que era uma coisa que eu nunca tinha pensado em fazer na vida. Fazer arame, gente, não. Eu sempre fui dos aéreos, sempre fiquei lá pra cima e não. Precisava ter um número de solo. E na época calhou da menina que fazia aqui pro espetáculo, do pessoal aqui do Arena sair. E falei, vamos aprender, vamos ver o que é isso aí. E o que me fez eu me apaixonar pelo arame foi o Dom. Ele tinha tanta vontade, tanta alegria em me ensinar, que aquilo foi me contagiando e eu fui começando a querer aprender cada vez mais pela forma que ele ensinava. Ele não estava simplesmente ensinando mais uma pessoa, ele estava criando um artista. O Dom sempre foi muito teimoso. Aí eu queria discutir com ele, ele brigava comigo. Porque eu falava assim, não, mas se eu fizer... Não, não é assim. Eu lembro quando ele machucou o pé, que ele chegou a quebrar o pé, né? Isso foi num sábado. E eu fui vê-lo só na segunda-feira, que eu fiquei sabendo. Vi ele mancando com aquelas botas. E aí? O que aconteceu? Vamos no médico? Não, não vou no médico. Não, mas... precisa ver, Dom, já, né? Desde sábado que você tá com essa dor, tem que ver. Não, não vou. Ai, meu Deus do céu. Conclusão, treinei o dia inteiro. Na hora de ir embora, sempre dava carona pra ele ir pra casa. Coloquei ele no carro, fechei a porta. Agora eu vou te levar no médico, e só assim. Pra ele ir no médico. Aí foi quando ele descobriu que ele tinha quebrado o pé. Mas se não fosse isso, ele ia ficar com o pé quebrado, ia continuar trabalhando, dando aula, porque esse era o Dom. A minha frustração com ele é que, com ele vivo, eu fiz só uma vez no arame baixo que eu consegui apresentar o monociclo. No alto eu ainda não fiz, mas eu vou fazer. Vou fazer pro senhor, Dom. E eu treinei com ele de 2016 até 2020. E eu e o Dom, assim, a gente sempre tentava fazer alguma coisa. Ele gostava muito de comer hambúrguer. A gente ia em hamburgueria, sorveteria. A gente saía várias vezes para ir assistir circo. Era muito gostoso. E ele foi me apresentando, assim, primeira vez que... não foi a primeira vez, mas assim, a primeira vez que eu fui, que eu conversei com os artistas e tal, foi com ele, que a gente foi lá para trás. Eu já tinha ido outras vezes e tal, mas nunca... Sim, os profissionais que eu conversava quando eu ia para trás do circo eram profissionais que eu conhecia, eram professores e tudo mais. Com o Dom eu fui lá para trás e conheci um monte de artista que eu não conhecia e conversei com eles e fui nos trailers e tudo mais, e aquilo foi, nossa, que legal, né? Tô começando a entrar nesse mundo. Hoje eu me sinto muito feliz porque eu tenho a oportunidade de passar para futuros artistas tudo que eu aprendi com ele. Então eu já formei 2 aramistas, onde eu dou aula, e que estão seguindo, estão indo, estão virando professores. E eu acho que isso é o mais legal, né? Eu aprendi com um mestre. Eu lembro quando a gente abriu a escola, a primeira vez. Quando a gente abriu a escola, você abre um negócio, você não sabe se vai ter retorno. O investimento era grande para a gente na época. Teve a ajuda de muitas pessoas. E aí a gente abriu a escola. E a primeira semana, ficava sentado. Os professores era eu, ele, a minha esposa
e mais um professor. E eu lembro de estar sentado do lado dele e os alunos não chegavam porque a gente era a primeira semana e lógico, meu pai sempre foi muito entusiasta e muito... Então ele, acredito que na cabeça dele ia abrir a escola e já ia entrar o povo, porque era isso, acredito que... E eu lembro que a gente sentava ali e aí ele olhava para mim e falava, caramba, Alfredo, não chegou ninguém ainda. Aí eu falava, pai, tranquilo que vai começar. Vai começar a chegar os alunos, tinha muitos alunos que já conheciam a gente e que ia começar a vir. E eu lembro de... Essa cena ficou muito marcada, assim, porque era aquele negócio, tipo, tá tudo pronto, mas não tá chegando ninguém. Era aquele desespero interno, a gente... não querendo demonstrar desespero, porque era a primeira semana, não tinha chegado ninguém. Aí aos pouquinhos foi chegando, teve o primeiro aluno, teve o segundo, teve o terceiro, e aí meu pai foi ficando mais tranquilo. Mas eu lembro dessa cena assim como se fosse hoje, os dois sentados no banquinho, esperando os alunos chegarem, a porta aberta, ninguém aparecia. Bom, eu conheci Dom Luiz assim que ele chegou no Brasil. Ele veio para ensaiar percha com o Alfredo e com a Vivi. Então, eu já fazia aula, eu era aluna do Alfredo, a gente fazia tudo aéreos. Então, quando ele chegou, ele começou a dar aula de arame. E eu não fazia assim a aula toda, mas sempre nos intervalos eu queria treinar arame com ele. E ele falava para mim, menina, você é muito teimosa, porque eu não queria usar a gota, que é o acessório que a gente tem que ajuda a manter o equilíbrio. Eu falava, não, eu quero é pular e correr. E pular corda, eu falava, eu quero pular corda e correr. Onde já se viu pular corda com segurando a gota? E ele sempre falava, você ia aprender muito mais depressa, tal. E aí, no final das aulas, às vezes a gente ficava acompanhando o treino que ele dava para o Alfredo e para a Vivi. E ele era muito bravo, muito bravo. E com a gente também, assim, ele achava que todo mundo tinha que ser artista de circo. Então, ele queria que a gente, ele pegava no pé mesmo, ele queria que a gente, então, quem ele achava que tinha um certo potencial, ele ficava, não, que tem que fazer isso, ensinava o braço, ensinava a postura, tudo. Ele era assim, uma figura muito interessante. E o Dom me ensinou duas coisas. Uma, bambolê, que eu tinha passado séculos da minha vida tentando fazer bambolê, nunca tinha conseguido. Na primeira aula ele falou, Miriam, faça assim. Nunca mais eu errei o bambolê. E eu morria de medo de fazer parada de mão. Ele foi a única pessoa que conseguiu com que eu fizesse parada de mão. Então eu só fazia aquilo. Ele falava, Dom, fica aí do meu lado para eu poder fazer parada de mão. Então ele me ensinou a fazer parada de mão. Mesmo quando eu fazia aéreos, ele sempre tinha um palpite. Mira, estica, se ela não está saindo porque você não está esticando. Olha o braço. Então ele sabia de tudo. Tudo que você queria perguntar sobre você. Ele já tinha andado de cavalo, ele já tinha subido no elefante, ele já tinha feito trapézio de bolso, tudo que você possa imaginar. Ele fazia chicote, ele tocava trompete. Então ele era um artista completo mesmo, né? E outra coisa assim que hoje eu lembro com um carinho muito grande, que ele falava para mim, que eu fazia aula com o Alfredo, era a minha aula principal, né? Que eu fazia trapézio em balanço, ainda faço até hoje trapézio em balanço. E ele falava assim para mim, Miriam, quando é que você vai fazer aula de arame comigo de verdade? Eu falava, Dom, quando eu me aposentar do trapézio, eu juro que eu vou fazer. E ele falava para mim, desse jeito não dá, porque eu vou estar de bengalinha. Infelizmente, isso não aconteceu, sabe? Então, uma coisa que eu tenho uma certa mágoa de não ter aproveitado mais essa coisa do arame com ele. Mas eu aproveitei ele muito como pessoa, como artista mesmo. Então ele ensinava a gente a postura. Você tem que cumprimentar assim, você tem que olhar assim, você tem que põe esse peito pra frente. Às vezes a gente fazia aula de canastilha, ele segurava a lonja e eu falava, Dom, você tá me segurando muito na lonja.
Não, eu estou segurando o suficiente, ele falava. Então era assim, era um prazer, um embate, porque eu era uma pessoa próxima da idade dele, então a gente tinha uma conversa muito franca. Ele me contava das namoradas dele, a gente era muito, muito legal. Então assim, ele para mim foi uma pessoa muito importante dentro do universo do circo que eu abracei e abraço até hoje. Eu conheci o Dom quando ele veio da Argentina, imagino que de férias, passar uns dias lá no Circo dos Sonhos. Mas a gente estreitou os nossos laços mesmo quando ele começou a dar aula pra gente e eu estava começando a treinar o número de adágio. Eu, que sou portor, e a Ana, que é volante. Eu sou Ana e ela era Ana. E a gente ia ensaiar junto as coisas. E ele tinha um espanhol, um castelhano muito arraigado, assim, era muito difícil de entender. Então, às vezes a gente estava treinando alguma coisa juntas e aí ele falava assim, ela com o pé no meu pescoço, eu com a mão no joelho dela, aquela toda truncha. E aí ele falava assim, Ana, não puede, tienes que... ¿Entiendes onde tienes que colocar tu mano? E a gente, ok, vamos fazer de novo então. Aí eu perguntava pra ela, Ana, você entendeu o que ele falou? E ela, não, e você? Eu falei, eu também não. Eu não sei nem de que Ana, a mão de que... A única coisa que eu entendi ele falar é que a mão tem que pôr em outro lugar. Mas eu nem sei se a mão da Ana é essa ou a mão da Ana outra. Então a gente ia e fazia de novo, e errava de novo. E ele ficava muito bravo, né? Eu tenho que falar quantas vezes para que você... E a gente não entendia, e a briga sempre acabava na mesma. Eu falava, Dom, eu só venho aqui para te ver, eu não tô nem ligando pro circo, é só uma desculpa que eu tenho. E aí as broncas dele sempre acabavam em risada. Ele tinha um tipo de homem de circo bravo, mas no fundo ele era um doce. E essa braveza nunca passou dos primeiros 3 minutos dos nossos ensaios, dos nossos números, que tudo sempre acabava na risada. Outra coisa muito legal que a gente aprendeu no circo e o Dom reforçou é que assim, a simplicidade, é no simples que mora a felicidade. Então a gente teve muitos encontros, muitas pizzas, muitos eventos que a gente montava sempre em cima do simples e sempre era delicioso. Eu conheci o Sr. Luiz num cabaré que eu estava apresentando nos Parlapatões, que ele estava acompanhando o filho dele, o Alfredo, e eu fui fazer um número de bambolê. E a hora que eu saí de cena, ele olhou para mim, ele estava na coxinha assistindo, e ele falou: que legal o seu trabalho com o bambolê, de girar o bambolê na cartola. Eu gosto muito, eu também sou maestro, professor de bambolê. E aí eu falei, é mesmo, que legal, de onde o senhor é? Ele falou, sou de Córdoba. Eu falei, ai, que curioso, meu marido também é de Córdoba. Ele falou, bom, e além do bambolê, eu também sou professor de arame. Bom, eu tenho uma história com arame, porque eu conheci o meu marido como companheiro, né, Marcelo Lujan, por causa do arame. Eu era do teatro. E a gente, um espetáculo que eu estava montando, A Serpente, do Nelson Rodrigues, a gente buscou uma técnica circense de equilíbrio para fazer a composição corporal dos artistas do elenco. E eu encontrei o Marcelo e encontrei a técnica do arame. E nesse período foi o período que eu decidi ir para o circo. Com a correria da vida no circo, eu não conseguia ter tempo de aprender arame com o Marcelo. Ele me ensinou algumas coisas, mas ele também não tinha tempo, trabalhava muito, montava o arame só para trabalhar. E aí eu fui treinar arame com o Sr. Luiz. Eu ia toda semana, 2 vezes por semana, encontrar o Sr. Luiz para estudar essa técnica de arame. Olá, meu nome é Maria Vitória, eu tenho 26 anos e eu vim contar uma história para vocês. Lá em 2013, há 9 anos atrás, eu e meu irmão estávamos voltando da escola, ainda estava no ensino médio, e quando nos deparamos com uma escola de circo. Uma coisa que a gente nunca tinha visto antes, então decidimos entrar para conhecer. E a nossa história com o Dom
Luiz começou nesse dia. A gente gostou muito da escola, assim, de cara, e a gente achou muito diferente, né? Então, no mesmo dia já fizemos uma aula experimental. O Dom, eu lembro, desde o primeiro dia, ele sempre ajudou muito a gente e apoiou muito a gente no processo de aprender a arte. Então, eu comecei na corda bamba e desde o primeiro dia, né? Eu lembro claramente, ele sempre pedia pra gente ficar tranquila, que era só respirar e se concentrar, que a gente conseguia fazer as coisas. E esse foi um ensinamento que eu levei pra vida, inclusive. E nesse dia foi o primeiro dia que eu caí na corda bamba. E apesar de ser baixa, né, que era uma corda, um arame, na verdade, de aprendizado, eu caí. E eu caí com as pernas abertas e eu cheguei a machucar a minha virilha. E eu lembro que ele sempre foi muito preocupado, né? Então ele tava tranquilo porque eu tinha conseguido andar de primeira, mas ao mesmo tempo ele se desesperou quando eu me machuquei e ele era super, super preocupado. E assim foi durante todos os anos que eu treinei lá no Arena. Então ele sempre apoiava muita gente, sempre foi um vô, assim, pra gente. Então, assim, todo mundo que a gente conhecia sabia quem ele era. E a gente sempre gostou muito dessa proximidade com ele. E ele começou a me ensinar bambolê. Então ele me ensinava bambolê, assim, todos os dias que eu comecei a ir lá, eu comecei a fazer bambolê porque ele me apoiava muito. E ele achava um número incrível. Então, assim, ele mesmo não fazia, só que ele me explicava para que eu conseguisse fazer os truques. E ele ficava muito animado comigo, porque tudo que ele pedia pra eu fazer, tudo que ele falava e me explicava do jeito dele, eu fazia. E aí eu comecei a pegar alguns vídeos na internet, a gente começou a se empolgar, e aí ele me ajudou e a gente montou o nosso primeiro número de bambolê, que inclusive eu apresentei algumas vezes esse número, e foi muito incrível. Então, assim, eu nunca tive vô de verdade, mas por muitos anos o Dom representou isso pra mim de uma maneira incrível e de uma maneira que só ele conseguia, né, fazer com o jeito dele, com os abraços que ele dava, com o apoio que ele dava pra mim e pro meu irmão e com todo o amor que ele demonstrava do jeito dele, que era um jeito ímpar. E eu e meu irmão, a gente lembra dele com muito, muito, muito carinho. E eu tenho certeza que a gente vai lembrar desse jeito pra sempre. A gente amava muito, muito, muito ele. E foram anos incríveis, experiências incríveis e aulas incríveis que nós tivemos no Arena Circos com o Dom Luiz. Porque nós queríamos fazer uma grande homenagem a pessoas como o Sr. Munhoz. Este número era feito por ele e foi passado para o filho Alfredo. E é assim que é a tradição do circo. E nós contemporâneos, eu quero falar isso do seu lado. E nós contemporâneos não temos às vezes um pai que nos passou as coisas, mas temos pessoas como você que nos inspiram o nosso coração. Por causa de vocês, nós escolhemos mudar o rumo da nossa vida e virar isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Você imagina meu pai ouvindo isso? Então, fica aqui, porque este vídeo que tinha acabado de passar, eu gostaria de pedir que todos os
circenses que estão aqui levantassem, a velha guarda. Eu quero ver a velha guarda de pé, com muito amor, muito respeito, porque esse vídeo que passou é para vocês. É para vocês. É para os irmãos, por causa de vocês, nós continuamos a arte. Por causa de vocês, cada um que nós estamos olhando aqui. E agora eu gostaria de pedir que a nova geração também levantasse. Porque a linha emocional, física, é uma linha de vida, um destino que nós escolhemos. Por favor, uma música emocionante. Obrigada, muito obrigada.